Miqueias, capítulo de número 7, irmãos. É o texto que nós vamos estudar neste culto. Era hora de dormir e meu sogro continuava agitado. Seu Ivanildo, o cuidador dele, disse: Renan, seu Esdras está muito nervoso hoje. Cael, que estava comigo, não perdeu tempo, irmãos. Rapidamente subiu na cama, abraçou o avô e lhe disse: vô, respire fundo, fique calmo e não esqueça, eu te amo muito. Meu sogro, com os olhos cheios de lágrimas, irmãos, e abrindo um sorriso daqueles, acenou de volta, como que se estivesse dizendo: Cael, vai ficar tudo bem. Eu acredito que vai ficar tudo bem. Você também acredita, meu irmão? Você crê que no fim de todas as coisas, tudo ficará bem para sempre? Em breve, irmãos, o nosso Senhor Jesus vai aparecer sobre as nuvens. A igreja será reunida a Ele. E naquele encontro, Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Nunca mais você sofrerá. Nunca mais eu chorarei a morte de um parente querido. Louvado seja o Senhor por isso. Até lá, porém, nós precisamos ser realistas. A vida do cristão em um mundo caído é difícil. Os salmos, por exemplo, não nos deixam fugir da realidade. O que lemos ao início canta: ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio nem te detenhas. Vê como se agitam os inimigos, como os adversários te desafiam de cabeça erguida. Por mais que não gostemos, esta é a vida real dos cristãos, queridos. Por vezes nos pegamos cercados por inimigos e dificuldades, e nem sempre as coisas dão certo como esperamos. É o caso de Miqueias. Ao fim de seu livro profético, o servo de Deus está mergulhado em tristeza e decepção. Ele podia ter desistido, irmãos. Podia ter se entregado ao desespero, mas não foi o que ele fez. Aqui, ele se volta para o Senhor uma última vez. E nele, no Deus de Israel, Miqueias encontra esperança em tempos de desespero. É o que precisamos fazer hoje. É o que vamos fazer ao estudar esta porção das Escrituras. Miqueias capítulo 7, verso 1. O texto inspirado nos diz: que desgraça a minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Vamos orar, irmãos, por assistência. Senhor, nós nos aproximamos de Ti, como fez o salmista que escreveu a canção de número 119. Nós queremos repetir as palavras dele. Nesta manhã nós vamos guardar Tua palavra, ó Deus, nos nossos corações, a fim de não pecarmos contra Ti. Assiste-nos, Espírito. Concede-nos iluminação espiritual. Poder do alto, não apenas para entender a passagem, mas para buscar vivê-la para a Tua glória durante a semana. Nós dependemos de Ti, Espírito.
Por isso pedimos o teu socorro e a tua ajuda. Fazemos isso em nome de Jesus e para a glória de nosso Deus. Amém. Este lamento inicial de Miqueias, irmãos, se assemelha muito às palavras de Jó em seu sofrimento e às palavras de Jeremias em seu livro chamado Lamentações. Como lemos, Miqueias se compara aqui a um homem que chegou à plantação, porém nada encontrou para colher. É como ele se vê em Jerusalém depois de anos de ministério. Após anos de pregação e profecia, Miqueias olha para o povo de Deus e o enxerga como uma plantação sem frutos. E é claro que ele se entristece com o estado espiritual de Israel. A vinha do Senhor não melhorava. A cada ano que passava, ela só piorava, irmãos. E de novo, é claro, que ele ficava triste. Será que é como você está aqui? Triste com seus filhos, triste com seu casamento, triste com seus negócios. Depois de anos de investimento, de tentativa, de trabalho, as coisas não estão dando certo como você esperava. Se é um cristão genuíno, não se entregue ao desespero. Lembre-se, sua esperança é o Senhor. Esta é a esperança de Miqueias, irmãos, ao fim de seu ministério. Mas qual é a base sólida de sua esperança? E qual é a nossa? De acordo com o que encontramos aqui, nós podemos dizer que, primeiro, Miqueias sabe, e nós também devemos saber, o Senhor ouve as nossas orações. Versos 2, 3 e 4, parte A. Miqueias escreve: os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão como uma armadilha, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como o espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Depois de anos de ministério, esta é a impressão de Miqueias: eu estou sozinho. Como Elias, antes dele, ele pensa: os piedosos fugiram de Jerusalém, não há nenhum sequer. Os que ficaram para trás são parecidos com animais selvagens. Em vez de cuidar do próximo, eles armam armadilhas para caçá-los. E como quase sempre é o caso, irmãos, o problema de Jerusalém vem do topo. Políticos, juízes e poderosos que deveriam ser exemplos, dar o passo para a sociedade, estes homens são professores, mas do mal. Por isso, Miqueias os compara a espinhos, espinheiros e cercas de espinho, pois eles só ferem
e só obstruem o caminho da santidade e do verdadeiro progresso. E onde está o Senhor no meio de tudo isso? O que Deus fará com o seu próprio povo, irmãos? Versos 4, 5 e 6. Verso 4, parte B. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas. O dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os seus próprios familiares. A esta altura nós estamos acostumados com a ameaça externa, Assíria e Babilônia. Algumas cidades de Judá já foram tomadas pela Assíria. Em 100 anos, os judeus da capital serão levados para a Babilônia. Mas o que Miqueias está dizendo é, o juízo de Deus não vai demorar tanto. Ele já está em curso. Como, Renan? O profeta diz, a confusão reinará entre eles. Em outras palavras, Deus vai entregá-los aos próprios desejos e pecados. E eles mesmos, por conta própria, darão um jeito de levar a sociedade à desintegração total. Nem o seio familiar estará seguro. Faz sentido, então, o profeta clamar ao início, que desgraça a minha. É lamentável. Se permanecer com os olhos fitos em Jerusalém, ele vai morrer de tristeza e desespero, irmãos. Por isso não é o que ele faz. O que Miqueias faz em uma sociedade depravada e perdida. O que eu e você deveríamos fazer? Verso 7. Pode ser um verso sobre o qual você vai meditar a semana inteira. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador. Pois o meu Deus me ouvirá. Quando olha para Jerusalém, seu coração é tomado por frustração, irmãos. Mas quando o profeta se volta para Deus, sua esperança é renovada. Ele não espera demais de candidatos, de políticos, de poderosos, de celebridades. Você acabou de ler, o profeta está esperando em Deus, seu Salvador. Isto é uma declaração de fé no Messias. E este homem, em meio a uma geração corrompida, é tão próximo de Deus, que ele pode chamá-lo sem medo de meu Salvador e meu Deus. Essa é a esperança de Miqueias. É também a nossa esperança, irmãos. Será mesmo? No que confiamos? Em tempos de crise, em épocas de eleição, de quem esperamos? Em quem depositamos esperança por uma vida melhor e mais segura? Se Deus nos visitasse nesta manhã, como visitou sua vinha nos dias de Miqueias, Ele encontraria entre nós frutos de fé e de confiança, irmãos.
Em quem confiamos para crescer na vida e nos negócios? Nos jeitinhos dos homens? Ou na sabedoria e fidelidade de Deus? Temos crescido na fé, na santidade e na piedade, ou será que somos os mesmos crentes de sempre? Podemos dizer que a cada culto o Senhor nos visita, também em busca de frutos de fé e justiça. Ele não quer ver uma igreja mundana e carnal em seus métodos e adoração, irmãos. Ele não quer ver mais crentes que mais se assemelham a incrédulos em seu estilo de vida de segunda a sexta. O Senhor está procurando por uma igreja santa, irmãos. Uma igreja fiel à sua palavra. Ele deseja ver crentes puros e irrepreensíveis que brilham na escuridão de sua sociedade. Se Ele nos visitasse nesta manhã, o que vocês acham? Ele nos recompensaria ou nos castigaria? Diante de passagens como Miqueias 7, nós temos a tendência de nos espantar com o povo de Deus. Mas João Calvino, comentando a passagem, nos ajuda quando diz: não estamos falando de pessoas distantes da aliança, de pessoas que não receberam instrução e luz. Essas pessoas, para quem Miqueias profetiza, são as sementes de Abraão. Então, por que estão em confusão? Por que há tanto problema no meio deles? É simples, diz Calvino: este povo se afastou de seu Deus. Portanto, conclui ele, sejamos temerosos, para que não abusemos da graça de Deus, e para que Deus, por isso, não nos torne igualmente cegos e brutos. É o que acontece a crentes que se afastam do Senhor, irmãos. Eles se tornam cegos para a glória de Deus. Se apaixonam por glórias fracas e passageiras. E em seus relacionamentos vão se tornando egoístas e, consequentemente, embrutecidos. Será que é assim que você vive em casa com sua esposa, esposo, filhos? Talvez você esteja distante de Deus. Seu trabalho, que deveria ser um instrumento para glorificar a Deus e promover o bem dos homens, se transformou em guerra por sobrevivência. Talvez você esteja longe do Senhor. Por que estamos vendo a crise que vemos, irmãos? Bem, não há uma única resposta para a pergunta: por que Deus nos deu o Covid? Há muitas. Uma delas certamente é: os homens se rebelaram contra Deus, querem viver como se fossem deuses. Ele castiga o seu povo. Ele disciplina os filhos a quem ama. Não quer sofrer? Não quer ser castigado pela mão do Senhor? O que você faz, o que fazemos, onde encontramos esperança em tempos de crise, irmãos? Vamos imitar o profeta. Voltemo-nos para o nosso Deus. Em vez de manter os olhos fitos no mundo, não sei como vocês não se cansam de noticiários, de internet. Em vez de só ouvir estas coisas, de ver notícias
tendências, ofertas. Eu e vocês precisamos nos voltar ao Senhor, precisamos fazer como Miqueias, ficar atento ao nosso Deus. Se olhar demais para o mundo, você terá que gritar como Miqueias: que desgraça a minha. Mas se olhar para o seu Deus, você vai concluir o que Isaías concluiu neste mesmo tempo de crise. O nosso Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Em vez de esperar demais do seu candidato, em quem votou ou vai votar, ao invés de depositar toda a sua esperança em um melhor governo, na educação, na saúde, no programa de economia do ministro, voltemo-nos para o nosso Deus, irmãos. Pois este mundo, por mais que você deseje isso, não vai se tornar cristão. Nós não vamos cristianizar o planeta. Esta terra não será nosso céu. Miqueias aqui está olhando para o futuro, irmãos. Para não se ver totalmente frustrado com o presente, ele põe os olhos no nascimento do Messias, no Natal cristão. Nós vivemos do mesmo jeito. Nossa esperança última é o retorno de Cristo Jesus. E uma das melhores coisas que podemos fazer até lá, pelo mundo e por nós mesmos, é orar, irmãos. A oração nos proporciona proximidade, intimidade com Deus. Ela nos coloca sob as asas do Altíssimo em tempos de crise. Ela nos dá a esperança de ver um Estado mais santo no meio da igreja. Não sei se você sabe, mas os grandes momentos da história cristã, momentos de avanço, de avivamento, de missões, todos eles são precedidos por tempos ruins. Na década de 1740, depois de um primeiro grande avivamento na América do Norte, Jonathan Edwards se reuniu a irmãos que estavam na América, na Inglaterra e na Escócia, e orou com eles por meio de cartas, por anos. Cada um em seu lugar, cada igreja em seu templo, cada família em sua casa. E imediatamente nada aconteceu. Parecia ter sido inútil, irmãos. Mas ao final daquele mesmo século, Deus derramou um segundo grande avivamento sobre a sua igreja. E este impulsionou o maior movimento missionário da história. Pela primeira vez, na virada do século XVIII para o XIX, o Evangelho estava sendo levado para todos os lugares da terra. Por que você não ora mais? Estaríamos mais perto de Deus e contribuiríamos significativamente para o avanço do Evangelho. O que é, irmãos? A única e verdadeira esperança eterna deste povo que está em escuridão. Essa era a esperança do profeta Miqueias. Por isso ele ora. Em segundo lugar, entre os versos 8 e 13, nós podemos dizer que o profeta sabe, e nós também sabemos, que o Senhor salvará o seu povo.
versos 8 e 9. O profeta escreve: não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Pois embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Mas Ele me fará sair para a luz. Contemplarei de novo a sua justiça. Percebam, o profeta não vive em uma bolha, como alguns cristãos dos nossos dias, ou como às vezes nós queremos criar os nossos filhos. O profeta vive no meio de uma guerra. Ele viu algumas cidades serem destruídas. E ele sabe que se Jerusalém não cair agora para os assírios, certamente ela cairá mais tarde para os babilônios. Não foi nem será culpa de Deus, irmãos. O profeta nos diz aqui: a culpa é do povo que pecou contra Deus. Os israelitas da capital terão de colher o que plantaram. Mas nem tudo está perdido, irmãos. Segundo Miqueias, há luz na escuridão dos pecados de Israel. Ele declara: o Senhor é a minha luz. E embora eu tenha caído, Ele me levantará outra vez. Por isso, os inimigos da igreja não deveriam se alegrar tanto. Verso de número 10. Ele diz: então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse: onde está o Senhor, o seu Deus? Meus olhos verão a sua queda, e ela será pisada como o barro das ruas. Ao fim de todas as coisas, o profeta está dizendo: haverá uma inversão de posição. Os ímpios que debocharam de Deus e de seu povo serão humilhados. Os crentes que foram humilhados e perseguidos serão exaltados, e misteriosamente. Eu não compreendo tudo, nem você. Mas ele está nos dizendo que nós vamos nos alegrar com a justiça de Deus sendo derramada sobre os seus inimigos. E depois, o que sucederá? Versos 11 e 12, ele diz: o dia da reconstrução dos seus muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia virá a você gente desde a Síria até o Egito, desde o Egito até o Eufrates, de mar a mar e de montanha a montanha. Do que é que ele está falando, irmãos? Ele não está falando de Jerusalém literal, ou de Israel nação. Pela fé, ele está contemplando tempos futuros. Está vendo antecipadamente algo sobre o qual Paulo vai escrever no NT. Segundo o Novo Testamento, os crentes são o Israel de Deus. E ao final deste mesmo testamento, uma cidade eterna e gloriosa será dada aos crentes, uma nova Jerusalém. Nela serão reunidos todos os eleitos de Deus, de todas as nações do mundo. Virão eleitos até das nações inimigas do povo de Deus. Gente de mar a mar, de montanha a montanha, estará na Nova Jerusalém, adorando o Senhor para todo sempre. Até lá, irmãos, verso de número 13. A terra será desolada por causa dos seus habitantes.
em consequência de suas ações. Outra vez, responsabilidade humana. Outra vez, realismo bíblico. A glória ainda está por vir. Até lá, nossa vida em um mundo caído será difícil. Se é assim, como devemos olhar para o mundo? Como não nos frustramos demais? E onde encontramos esperança em tempos de escuridão? Ao final do capítulo 7 de 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, irmãos. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Por quê? Porque a forma presente deste mundo está passando. Você pegou a ideia dele? Você se lembra disso durante a semana? Não se agarre demais a nada neste mundo. Em breve, tudo passará. Se está feliz, não se alegre demais, e se está triste, não se entristeça demais, pois tudo em breve vai passar, irmãos. Não deveríamos nos encantar com casas, carro, comida e bebida. E ninguém deveria ficar triste demais com câncer, Covid ou mesmo com a morte. Em breve, como João viu no Apocalipse, a cidade santa, a nova Jerusalém descerá dos céus para os crentes. O apóstolo ouviu uma voz que vinha do trono de Deus e que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com quem ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Se estamos em Cristo, o melhor ainda está por vir. Não é riqueza, saúde ou governo. É o novo céu, irmão, e a nova terra que Deus nos dará por causa de seu Filho. Então, como nos relacionamos com as pessoas com quem vivemos neste mundo caído, Renan? Queridos, cabe-nos pregar, a fim de convidar as pessoas para a adoração. Foi o que João viu no Apocalipse. Uma reunião de gente que vinha de todas as tribos, povos, línguas e nações. Foi o que Miqueias ouviu. Nos últimos dias eu vou reunir gente de toda a terra, de mar a mar, de montanha a montanha. Irmãos, há um povo eleito de Deus espalhado no mundo. Alguém precisa convocá-lo para a adoração. Nós precisamos pregar o Evangelho na dependência do Espírito, crendo que Ele mesmo vai chamar os seus eleitos para o culto cristão. Ao longo deste livro, nós ouvimos repetidamente sobre justiça social. E é claro que devemos praticá-la, é como o povo de Deus vive. Mas ela não é nossa missão maior e coletiva. Nossa missão é maior e mais extensa. Nossa missão chega até mesmo ao céu e ao inferno, irmãos. Nossa missão tem a ver com o destino eterno das pessoas.
Não sei se você ainda acredita em céu e inferno, mas foi Jesus e não Paulo quem disse sobre o inferno: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Não tem como recortar, irmãos. Criaram Jesus ao seu jeito, seu modo. Para Jesus existe um inferno. Ele é real. E pessoas que morrem sem salvação irão para o inferno. Você sabe disso. E eu também. Então, como não nos comovemos para pregar o Evangelho? Porque vamos nos ocupar apenas com causas sociais e temporárias? Do que adiantaria mandar um homem culto ao inferno? Uma mulher que morreu aos 150 anos ao inferno? Um povo de barriga cheia ao inferno, irmãos? Nós precisamos cuidar do próximo. É o que Deus espera de nós. Mas nossa missão não é aliviar a vida deles meramente. Não é desenvolvê-los apenas. Nossa missão é convocá-los para a adoração antes que seja tarde demais. Para terminar, irmãos, falando ainda da esperança de Miqueias, nós podemos dizer que o profeta sabe que em todo tempo o Senhor vai pastorear o seu povo. O que um pregador faz ao final de seu sermão? Ele ora. Entregando os resultados nas mãos do Espírito. É o que Miqueias faz aqui ao fim de seu livro. Na verdade, o profeta ora e adora. Primeiro a oração dele, verso 14. Pastoreia o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens. Deixa-o pastar em Bazã e em Gileade, como antigamente. Nós ouvimos várias vezes ao longo desta exposição. Deus é o pastor de Israel, irmãos. É assim que Miqueias o enxerga. E quando menciona o cajado, ele está pensando na liderança de Deus e em sua proteção. Quando fala de Bazã e Gileade, o profeta está pensando nas terras que outrora eram de Judá e que agora são posse de seus inimigos, eram os pastos férteis de Judá. Devolve-nos, Senhor. Qual é a resposta de Deus, irmãos? Verso 15. Como nos dias em que você saiu do Egito, ali mostrarei as minhas maravilhas. Mais do que falar de uma bênção específica, o Senhor promete realizar, como fez no Êxodo, muitas maravilhas para o seu povo. E por isso Miqueias irrompe em um grito de vitória. Versos 16 e 17. As nações verão isso e se envergonharão, despojadas de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e taparão os ouvidos. Lamberão o pó como a serpente. Como animais que se arrastam no chão, sairão tremendo das suas fortalezas. Com temor se voltarão para o Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Um comentarista escreve que estas palavras
são equivalentes ao atacante que com seu gol vira a partida ao fim do tempo e depois pega a bola e a chuta contra a arquibancada de tanta alegria. É o jeito do profeta dizer que ao final da história da redenção haverá uma inversão de sortes. Os vitoriosos e arrogantes inimigos do povo de Deus serão os perdedores eternos. Os perdedores e sofredores, homens e mulheres de Deus, serão mais do que vencedores para todo sempre. Por quê, irmãos? Por que Miqueias está tão certo deste final? E por que nós deveríamos ficar assim, confiantes também? Miqueias conhece o Deus sobre quem prega. Ele conhece o Deus a quem adora, irmãos. Quem é o Deus de Miqueias? Quem é o seu Deus? Versos 18, 19 e 20. Para mim, os mais belos de todo o livro. Quem é comparável a ti, ó Deus? Que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Quem é comparável a ti, ó Deus? Isso é o mesmo que dizer, ninguém se compara ao Senhor, irmãos. Por que não? Há muitas, inúmeras respostas. Mas a de Miqueias é a seguinte: nosso Deus, diferentemente de todos os outros, perdoa pecados e esquece transgressões. Nós devemos louvar a Deus por esta verdade, irmãos. E se queremos louvá-lo mais e melhor, precisamos entender e pensar estes conceitos dentro de seu contexto bíblico. O que é perdoar para esse povo do Antigo Testamento? Perdoar para a igreja do AT significava tirar a culpa e levá-la para longe dos olhos do Senhor. Um israelita piedoso, ao ler ou ouvir esta passagem, pensaria imediatamente no dia da expiação, quando 2 animais eram usados na cerimônia. Um era enviado ao deserto, outro era sacrificado no altar. E por meio do culto, Deus dizia ao seu povo, através de um sacrifício substitutivo: eu vou perdoá-los de seus pecados, eu vou levar os seus pecados para longe dos meus olhos. Ele não apenas perdoa pecados, diz Miqueias, ele esquece as nossas transgressões. Vocês se lembram da última praga do Egito? Deus enviou um anjo da morte para matar os primogênitos daquela nação, não foi isso? Mas por causa do sangue do Cordeiro aspergido nos umbrais das casas dos hebreus, o anjo ignorou os filhos deles, esqueceu deles. Outra vez era o Senhor dizendo, por meio de um sacrifício substitutivo, eu vou me esquecer do que vocês merecem. Vou passar longe da casa de vocês.
E o Senhor não perdoa como você perdoa, irmão. Ele não funciona como eu às vezes funciono. O texto nos diz que Ele não permanece irado para sempre. Ele não guarda mágoas, não tem ressentimentos, não perdoa da boca para fora. Por uma simples razão, Ele tem amor para mostrar. Ele tem compaixão para dar. E ao nos perdoar, como disse o profeta, o Senhor pisa as nossas maldades e atira nossos pecados nas profundezas do mar. Você sabe do que ele está falando? Vocês cantaram, nós cantamos isso tantas vezes e nem sempre pensamos. Isso é guerra, irmãos. Isso é linguagem de guerra. No Cordeiro de Deus, o Senhor está dizendo: eu vou vencer o inimigo de vocês, o pecado que lhes condena. E no Cordeiro de Deus, eu vou afogar todos eles no mar, como fiz com os soldados de Faraó. A ideia é, os pecados dos crentes não vão mais persegui-los. No Cordeiro, estão todos resolvidos e perdoados para sempre. E como podemos ficar certos de que o Senhor não vai mudar? De que Ele fará o que estamos ouvindo, irmãos? No último verso, Miqueias louva a Deus por sua fidelidade. Ele fará com o seu povo segundo prometeu aos pais na fé. E nada ficará incompleto. Não porque o povo é bom e sem pecado. Claro que não. É porque Ele é fiel, irmãos, às próprias promessas. E, portanto, jamais poderia abandonar o seu povo. Como respondemos a um Deus incomparável assim? Qual deveria ser a sua resposta neste culto? Louvor e oração. Falando primeiro de oração, o que aprendemos com Miqueias aqui, irmãos? Olhando para todo o capítulo, nós podemos dizer o seguinte: a oração de Miqueias nasce da frustração com seu próprio tempo e povo. Ele era realista, não se deixava levar por aparência. Sim, o templo ainda está de pé, mas o povo está muito longe de Deus. Não é o que às vezes vivemos? Temos templos gigantescos. Falamos nos nossos dias de mega igrejas. Mas será que temos crentes fortes, homens e mulheres gigantes na fé? Escândalos estão por toda parte. Pastores se assemelham aos falsos profetas dos tempos bíblicos. Os crentes estão cada vez mais mundanizados e parecidos com incrédulos. E o que nós fazemos? Nós falamos uns dos outros. Nós apontamos os pecados uns dos outros. Não deveríamos fazer isso, irmãos. Nós deveríamos orar, clamar a Deus por sua igreja. Vez por outra alguém chega para me contar algo que este pastor fez, que aquele pastor falou, do que aconteceu naquela igreja, do que viveu aquela outra. Eu não dou ouvidos, irmãos. A não ser se perceber clara intenção de misericórdia e oração. Porque o sofrimento da Igreja Batista X deveria ser o sofrimento da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados. O fracasso da Igreja Presbiteriana Y deveria significar lágrimas nos nossos olhos. O povo de Deus não se resume a estas 4 paredes.
O povo de Deus não está somente aqui. Nós somos parte de uma família universal. Há gente que adora a Deus em todos os lugares do mundo, e se há derrotas no meio do povo de Deus, nós não celebramos, nós choramos, nós oramos. Como Miqueias, nós precisamos orar fazendo uso do Evangelho, irmãos. É o que ele fez na segunda parte de seu texto. Sim, eu estou caído, mas no Messias Deus me levantará. Sim, Israel está em escuridão, mas o Salvador vai trazer luz. É como oramos. Nós dependemos do Evangelho para orar. É por isso que terminamos as nossas orações. Crianças que estão aqui, é por isso que nós terminamos nossas orações com em nome de Jesus. Não é uma fórmula mágica. Não é porque todo mundo faz assim. É porque nós não podemos nos esquecer do Evangelho, irmãos. Nossas orações, feitas por pecadores, só são aceitas por um Deus puro e santo por causa de Cristo. Por causa de Cristo, diz o autor aos Hebreus no capítulo 4, as portas dos céus estão sempre abertas para nós. Não há lockdown nessa direção, meu irmão. Em Cristo, as portas dos céus estão abertas para você. Por fim, a oração de Miqueias é uma oração que tem Bíblia, irmãos. O profeta ora com a Bíblia. Ele chama Deus de pastor porque é assim que a Bíblia o retrata. Ele faz uso do Êxodo, porque a Bíblia usa o Êxodo o tempo todo como foto de salvação. É do que você precisa para orar melhor, de Bíblia. Por isso, o meu conselho sempre é, leia antes e ore depois. Sem Bíblia, nossas orações são mais curtas, mais pobres e mais egoístas. Quase sempre só lembramos da nossa casa, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, quase nunca lembramos do povo de Deus, do reino de Deus e principalmente das promessas de Deus. A Bíblia nos dá mais conteúdo para orar, melhor vocabulário para orar, mais certezas nas quais confiar, quando oramos pelas coisas que Deus prometeu nos dar, irmãos. E sobre a adoração, irmãos, ou louvor, como Miqueias pode nos ajudar? Bem, o profeta sabe quem é Deus, e ele sabe o que Deus fez por seu povo. Em outras palavras, ele é um bom teólogo. Ele conhece sua Bíblia. Ele conhece o Deus que se revela na Escritura. Você conhece o seu? Nos acostumamos com a ideia de que conhecimento vai nos afastar da piedade e que teologia vai esfriar nossa adoração. Mas deveria ser o contrário, irmãos. Quanto mais conhecemos o Deus que se revela na palavra, mais devemos desejar louvá-lo de todo o coração. Para usar uma expressão de Edwards, quanto mais luz na mente, mais fogo no coração nós teremos por Deus. Quanto mais conhecemos o Senhor, por exemplo, mais certos ficamos, como Miqueias, que o nosso Deus é incomparável, irmãos. Não há nenhum outro Deus que por graça perdoe pecados e esqueça transgressões. Nenhum outro se assemelha ao nosso. Este é o âmago do Evangelho em Cristo.
O próprio Deus levantou nossa culpa e a levou para longe de seus olhos em Cristo. Ele venceu e afogou todos os pecados que nos condenavam. Por isso não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Por isso não deveria mais ter perturbação na sua mente e coração quanto à salvação, se você está em Cristo. A ideia, como escreve um comentarista, é que na praia do Evangelho há uma placa que diz aos crentes: proibido pescar, pecados antigos e perdoados. Como não vamos adorar a um Deus assim, irmãos? Se você não gosta muito de cantar a Deus, se você é fraco no louvor congregacional, se fica só assistindo, esperando a hora da pregação, se não sente absolutamente nada enquanto canta conosco, talvez você tenha um problema teológico. Talvez esteja faltando leitura da palavra na sua casa. Você precisa voltar a ler a Bíblia para conhecer o seu Deus. Ouvir os sermões com atenção e em oração. Senhor, abre os meus olhos outra vez, para que eu consiga ver e me deleitar na Tua glória que brilha na face de Cristo. A propósito, você já viu isso? O que eu acabei de falar? A glória de Deus brilhando na face de Cristo. Nem todos veem. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, escreve: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Com que propósito? Para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. E como alguém passa da cegueira espiritual para a visão da glória de Deus? O mesmo texto nos diz que os crentes pregam o evangelho de Cristo. E Deus, de modo soberano e gracioso, como fez na criação, diz na salvação: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo, escreve Paulo, brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esta é uma obra, irmãos, soberana, exclusiva e graciosa de Deus. Você não pode abrir os olhos. Você pode provar que eles estão abertos. Você pode? Será que os seus olhos se abriram durante este culto? Durante a semana? Mediante a pregação do evangelho de seu esposo, sua esposa, seu irmão, seu amigo? Se sim, renda-se em adoração na presença daquele que se entregou por você na cruz do Calvário. É o que nós mais queremos. É o que mais queremos para a sua vida ao fim deste ano. Mas, pastor, se eu me entregar aos cuidados do Salvador, meus problemas vão desaparecer? Eu estarei livre dos sofrimentos da vida? Não é como funciona, irmão. Ainda estamos em um mundo caído. Você ainda vai sofrer e eu ainda vou chorar. A grande diferença é a seguinte: nós não esperamos mais demasiadamente desta vida. Nós esperamos tudo, principalmente do nosso Deus. Nossa esperança muda de lugar. Nossa adoração muda de objeto. E enquanto vivemos neste mundo caído, entre alegria e tristeza, sorriso e lágrima, nós sabemos, nunca mais estaremos sozinhos.
Se lembram de como eu comecei com a fala de Cael? Depois de abraçar o avô, ele desceu da cama. E antes de deixar o quarto, ele se voltou para o cuidador e disse: seu Ivanildo, por favor, cuide do meu avô. Cael parece ser um bom neto, irmãos. Tem um coração imenso. Que, como disse alguém, um amigo, parece estar na boca. O cuidador do meu sogro é um dos melhores que eu conheço. É um santo anjo de Deus para a gente. Mas nosso Deus é incomparavelmente melhor do que qualquer homem. E porque é fiel às próprias promessas que fez, embora sejamos infiéis, Ele jamais nos abandonará. Foi Jesus quem disse: eu estarei convosco até o fim dos séculos. Ele é a nossa esperança, irmãos. O Senhor é a segurança cristã em todo e qualquer tempo de crise que vivemos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, pense um pouco sobre o que você ouviu e responda a Deus em uma oração.